O agro brasileiro segue forte, porém enfrentando aí grandes desafios no tema relacionado à gestão. No nosso vídeo de hoje, a ideia aqui é trazer para vocês uma discussão breve, temas rápidos aqui, conectado com o evento Sim de Adubo, que aconteceu na última quinta-feira, dia 30 de outubro, em Curitiba, Paraná. Eu tive a oportunidade de estar presente no evento, o evento na sua 19ª edição, que contou aí com mais de 1.000 participantes, cerca de 300 empresas conectadas aí para entender um pouco desse cenário do agro brasileiro, discutir as projeções dos números relacionados ao fertilizante e também já pensando aí no ciclo 26, né, tudo que tem por vir e por acontecer no nosso agronegócio brasileiro. Como todos sabem, nós estamos enfrentando nos últimos 2 anos principalmente uma grande mudança na questão da rentabilidade para as principais culturas do agro, como soja e milho principalmente. É indispensável não falar da soja, que ocupa grande parte do nosso território e é responsável por uma grande geração de riqueza nos números da safra brasileira, com projeções aí acima de 170 milhões de toneladas para a próxima safra, um verdadeiro recorde. Esse ano a gente teve um incremento, por mais que seja pequeno em relação ao esperado na área crescente de soja, é um incremento relativamente importante. Então, falar de soja é falar de algo que praticamente compõe aí quase 60% do movimento de área em hectares plantada no ciclo de cada ano aí do nosso Brasil. Não diferente de soja, falar um pouquinho também sobre a questão do biocombustível relacionado ao etanol do milho, algumas mudanças e algumas informações rápidas aí sobre o setor. O evento ele contou com a participação e a apresentação do deputado federal pelo Paraná, Pedro Lupion, a jornalista conectada com o agro, Kellen Severo, e também do analista de fertilizantes, Jefferson Souza. Então, foram 3 palestras aí que trouxeram temas totalmente conectados com o nosso assunto. Então, meu intuito aqui é pegar esse tema com vocês aqui, discutir um pouco e de brevemente trazer um resuminho desses principais assuntos. Me acompanhe até o final. E se está gostando do nosso conteúdo, meu pedido é que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações de novos vídeos e novos assuntos. E se você está no Spotify também nos acompanha, segue aí para não perder os episódios. Vamos embora aqui discutir um pouco, pessoal. Então, como eu comecei nossa conversa, Sim de Adubo NPK, o agro realmente vive um teste de gestão. E o que muda nas decisões aí para o produtor? Né? Então, embora a gente siga forte na sua posição aqui, o Brasil com a sua posição de potência global, o cenário para 26 ele ainda apresenta grandes dificuldades na última linha em relação ao fechamento do resultado financeiro para algumas das principais culturas. Então, é o que eu sempre tenho dito aqui, que margem é o nosso novo campo de batalha. Não tem como a gente discutir o agro, a gente está muito sempre conectado, pessoal, com a questão de produtividade, mas não adianta olhar a produtividade e não olhar a rentabilidade financeira, a nossa última linha. Isso é algo que eu trago, que eu discuto todos os dias. Então, assim, Pedro Lupion trouxe uma frase que marcou bastante o evento, onde ele diz ali que o Brasil não pode ser penalizado por produzir bem. Quem alimenta o mundo precisa ter segurança jurídica e eficiência logística, então sabemos os desafios que nós temos aí pela frente. Reforma tributária nos bate à porta, grandes mudanças vão mudar muito também a forma como o produtor tem que encarar o seu resultado financeiro. Então a gente tem toda essa questão, além de olhar para a gestão financeira, olhar para a gestão tributária, desafios logísticos com essa nova mudança aí da tabela de frete já impactou profundamente, e aí a gente não precisa discutir isso, quem sabe, todo mundo sabe que quem no final acaba pagando essa conta da mudança é o produtor. Então a gente já viu relatos de uma mudança significativa de frete em todo o Brasil. Então assim, conectando esses assuntos aí que o deputado federal tentou colocar a sua visão e algumas informações na tela. Então, tudo isso volta a conectar com o que a gente está falando aqui, Produtividade e rentabilidade tem que caminhar lado a lado, não adianta produzir e não ganhar dinheiro. Kellen Severo trouxe uns pontos aí fundamentais durante a discussão, fatores que guiarão o agronegócio no ano de 2026. Foi discutido um pouco a questão do clima, já ficou consolidado aí a questão do Laninha, uma Laninha fraca, que a gente sabe que traz desafios para o sul e desafios para o centro-sul, norte e nordeste do Brasil. As chuvas esse ano apresentaram um padrão
apesar de tudo, de irregularidade, chegando mais tarde em alguns locais, atrasando a semeadura de soja em muitos locais. Então a gente viu o Sul ter mais chuvas e começar primeiro, o Paraná acelerou, Mato Grosso, embora tenha regiões que não choveu bem, teve um plantio, está tendo um plantio acelerado em relação à média, e outras regiões do país, aí, como Minas Gerais, Goiás, né, e o Mapitopaba inteiro aí, com severos atrasos em relação às chuvas não terem chegado, né, na primeira virada da quinzena de outubro, e agora sim, na virada de novembro, voltando a ter normalidade pelos territórios brasileiros. Como eu disse no nosso início da conversa, uma área recorde de soja, aí, apesar de um baixo crescimento no nosso país, trazendo um desafio de escoamento para o próximo ano. Embora a gente ouviu noticiado aí agora a questão do acordo China-Estados Unidos, então Xi Jinping e Trump chegam a um acordo onde a China se comprometeu nessa safra que os Estados Unidos já colheu, né? Já está lá colocando nos seus armazéns, comprar 12 milhões de toneladas de soja, né, dos americanos para esse ciclo, e nos próximos 3 ciclos um compromisso de 25 milhões de toneladas. Quando a gente olha para os números, isso aqui praticamente não deveria mudar tanto o cenário, porque já é algo que no passado aconteceu. A China está bem coberta de soja até o final do ano, então fica até aquela dúvida de como ela vai encaixar esse volume. O próprio Brasil foi um grande fornecedor de soja para a China, como sempre foi, mas esse ano em números ainda crescente. A América do Sul, de maneira geral, a Argentina também forneceu bem, os chineses. Então fica a dúvida em relação a esse cumprimento do acordo, mas são cenas aí para outros capítulos. Falando também da questão do milho, né? O milho está aí nessa dinâmica de uma mudança no cenário dos biocombustíveis, né? Grandes usinas de etanol sendo construídas, esparramadas pelo Brasil afora, o que vai também trazer um fortalecimento aí para a demanda desse cereal, que para nós aqui, né, a gente acaba tendo uma dependência ainda de exportação desse cereal para que mantenha-se uma regularidade no preço. E havendo uma melhora no consumo interno em relação à produção do etanol, isso pode favorecer o produtor do campo em relação aos preços nas praças. Pecuária também segue forte, a arroba do boi, né, ganhou peso aí nos últimos meses e há projeções de melhoria, então você que é pecuarista também fique ligado, acompanhando as informações do campo, mas também as informações a nível não só nacional, mas global, que está acontecendo no cenário em relação à exportação, em relação a toda essa dinâmica que compõe a formação do preço. Né? Use também ferramentas de proteção, assim como soja, a gente sempre fala isso, que soja e milho, a gente tem capacidade de fazer o hedge não só natural, mas também através de contratos derivativos. Você que opera no boi também tem essa condição de buscar uma assessoria para entender melhor essa dinâmica de proteção de preço. Café dispensa comentários também, a cultura vem se fortalecendo em relação aos preços no ano de 24 e agora também no ano de 25, vai encerrar o ano aí também com preços extremamente rentáveis aí para quem está tocando a atividade de forma assertiva. Então são pontos aqui que não vou me aprofundar muito em relação à discussão. Um ponto fundamental, a Kellen comentou também sobre a questão da nossa nova era aí da inteligência artificial, né? E como isso está impactando e vai impactar o agro. Então é a gente realmente usar a tecnologia ao nosso favor, né? Não só terceirizar o nosso pensar, meus amigos. Tenham bastante cuidado. Essa nova era digital também, ela traz pra gente, sempre vai trazer, né? Fatores bons, mas fatores preocupantes também em relação a dinâmica do dia a dia, né? A gente a não se acostumar a terceirizar o pensamento, né? Um exemplo claro que a Kellen deu pra gente, eu acho que se conecta com todos, né? Quem aí usa o Waze no seu dia a dia para se guiar, para se locomover, né? Então, assim, a gente está terceirizando demais a capacidade de pensamento para tomar uma decisão, para pegar uma rota, etc e tal. A gente não pode deixar isso em piloto automático. A ideia é usar sempre a tecnologia como um guia para decidir, para um guia para se realmente orientar, mas não terceirizar toda essa decisão, todo esse pensamento para que a gente realmente não caia, né, numa verdadeira armadilha futura, né? Muita coisa vindo em relação à tecnologia aí para os próximos anos. E aí partindo para a questão que mais nos interessa, né, sempre falar em relação às margens, aos custos aí. Então o Jefferson trouxe alguns gráficos, algumas informações relativas a números aí do arrendamento, do fertilizante, né, desse cenário também que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, né, das últimas 5 safras que os nossos amigos gaúchos passaram, 3 foram safras de prejuízo. Então o Rio Grande do Sul enfrenta aí um cenário extremamente desafiador.
né, onde ano após ano eventos climáticos têm assolado lá realmente os agricultores e causa aí realmente uma tristeza para nós ver, né, nossos companheiros aí do Rio Grande do Sul passar por essas grandes dificuldades aí. Trinchando um pouco aqui a questão de numerologia, né? Então, o que o Jefferson tentou trazer ali foi realmente essa composição, né? Então, o peso que o fertilizante tem no custo total, quando a gente fala de custo total, não estou falando apenas do custo dos insumos. Se eu trouxer isso para custos apenas do insumo, um custo operacional efetivo, por exemplo, esse número de 25%, ele tende a ser bem maior, mas falando de um custo total, né, hoje representaria em média aí 25% o nosso saudoso fertilizante, e dado a isso, nos dá uma responsabilidade de olhar de forma bem atenta para a compra desse insumo, para o uso racional desse insumo, inteligente também do insumo, não desperdiçar recursos em algo que tem um peso tão grande no resultado financeiro. Outro fato importante, olhar para o arrendamento, né? Hoje, dado aos custos aí, uma média, né, de 22%, mas a gente sabe que em algumas regiões esse número pode chegar próximo de 30%, algumas um pouco menos, então a média aí seria uma representatividade entre fertilizante mais o arrendamento de quase 50% do custo total das operações dos nossos agricultores. Então, você que opera no arrendamento, atenção total a esses números, ao custo, para que realmente no final a tua última linha não feche no negativo. Um outro ponto importante ali, né, que também foi trazido pelo Jefferson, essa questão da dependência, né, a alta exposição que a gente tem em relação à China. É sabido muito sobre isso, mas não, acho que não custa reforçar e discutir um pouquinho desse assunto aqui, né, o quanto nós temos sim essa dependência da fome chinesa por soja, para que os preços aqui no Brasil possam ser atrativos suficientemente para deixar dinheiro aí no bolso de vocês, agricultores, né? Então, assim, falar de rentabilidade é realmente trazer essa questão aí, né, de gestão ativa do custo, gestão ativa de risco. Então, o novo risco estrutural, né, o arrendamento a valores elevados, que a gente está falando agora, combinado com a compra de insumos a prazo, e esse momento com a Selic aí a 15% e os juros lá nas alturas, é uma equação que pode, né, e está, na verdade, inviabilizando a operação, né, mesmo com uma produtividade técnica satisfatória, está inviabilizando a operação para muitos agricultores no Brasil afora. Né? Então, o produtor rural, você que é produtor rural e não domina o seu custo, não protege a sua margem e não planeja o seu fluxo de caixa, você pode estar operando de forma negativa sem perceber, está operando no escuro. A gente sempre fala isso. Então, não olhe só para a produtividade, né? Invista realmente em componentes de gestão, e assim, isso deixou de ser um diferencial para se tornar realmente um requisito básico de sobrevivência no campo. Então, assim, uma gestão ativa é conhecer no detalhe a estrutura dos seus custos, monitorar todas as suas margens, né, e proteger-se aí em relação a todos os riscos, de forma que você consiga ter uma disciplina, ter um planejamento financeiro e enxergar aí a sua última linha. Então, rentabilidade não é um acidente, é um resultado de uma gestão bem efetiva. Então, atenção, você produtor no campo aí em relação a este tema. Acho que uma outra grande discussão aí para o mercado, né? Segurar o grão sem planejamento é carregar muitas das vezes prejuízo e não um resultado financeiro considerável. É necessário, né, na hora de você tomar essa decisão, produtor, se eu vou segurar ou se eu vou dispor, né, qual o meu custo de carrego? Esse grão está no armazém, ele está na fazenda, né? Se eu pegasse esse dinheiro, liquidasse a soja lá na minha colheita, colocasse numa aplicação com o Selic no cenário de hoje e fizesse as contas no cenário atual, né, qual seria a minha rentabilidade com esse dinheiro trabalhando para mim e eu não sofrendo outros riscos aí, né? Então, assim, essa é uma discussão também acho que muito profunda, eu não quero me estender muito nesse tema, acho que isso é assunto com uma pauta bem exclusiva, mas tenham cautela na comercialização. A gente viu aí que a safra 24, 25, ela já caminha praticamente para todo o seu, né, quase 90% do volume vendido, embora a safra 25, 26 nesse momento aí com números menores do que 30%, né, e aí você que é do outro lado aí, produtor rural, você está comprando insumos, você está criando contas a pagar, mas e o seu contas a receber? E a sua relação de troca? Como é que foi o planejamento? Então, eu comprei insumos, eu criei um contas a pagar, mas o meu contas a receber está totalmente desprotegido. Eu desenhei um cenário com soja de 120,
com soja de 115, com soja de 125, e eu estou preparado para um cenário pior do que isso. Então, assim, é necessário realmente um grande investimento de tempo em planejamento e análise de cenários aí para que a gente não seja pego de surpresa, meus amigos. Essa acho que é a grande mensagem aqui, né? Então, muitas das vezes a soja parada não é reserva. Ela pode se tornar dívida, né? Pode se tornar um resultado financeiro inadequado. Falando de milho também, que virou aí agora um ativo energético para o Brasil, né? Então a gente sai ali em 2024, 2025 de 18 milhões de toneladas, né, para o processamento, o famoso crush, né, para uma projeção em 27, 28 de chegar a 36, quase 37 milhões de toneladas. Nós estamos praticamente aí dobrando essa capacidade, um incremento significativo. E aí só um número de curiosidade breve aí para vocês, né? Então uma tonelada de milho ela pode se transformar aí em cerca de 430 litros de etanol e 330 e poucos quilos aí de DDG, que também tem sido amplamente utilizado no Brasil e também para exportação. Então o milho está passando aí para um cenário de transformação estrutural que vai redefinir o seu papel aqui na economia do agronegócio e exige um ponto de planejamento de atenção para você, agricultor, né? Então ele deve deixar de ser um subproduto e virar um combustível com margem e geração de caixa para o produtor rural. No nosso evento, o Jefferson trouxe uns números bem bacanas também, mostrando essa questão do quanto o milho safrinha foi importante nos últimos 2 anos para agricultores, principalmente no Mato Grosso, onde a soja não estava equilibrando a conta e o milho foi o salvador da pátria aí nessas áreas, né, de safrinha do Mato Grosso. Então, atenção para o planejamento também da sua segunda safra, produtor rural que nos acompanha. O Brasil já se consolidou, né, como uma grande potência global no fornecimento de grãos, né, falando de soja, aí, né, um volume exportado estimado para 2025 cerca de 114 milhões de toneladas, volume estimado de milho acima de 40 milhões de toneladas. Uma curiosidade na nossa dependência, que a gente comentou agora há pouco da China, né, é que praticamente do que nós produzimos, cada 29 quilos da nossa saca de soja, de 60 quilos produzida, vai para os nossos clientes aí, né? Nossos parceiros de negócio chineses. Então isso traz como uma reflexão da alta dependência que nós temos do mercado chinês, o que cria uma vulnerabilidade estratégica, né? Que exige uma série de questões e qualquer mudança mínima no mercado chinês interfere no bolso aqui do nosso agricultor brasileiro. A gente comenta muito essa questão das margens, né? A margem de esmagamento na China, a produção de suíno na China, o abate de suíno na China, tudo isso aí está relacionado à demanda, à dependência que ela terá de consumo de soja a nível mundial em cada ciclo. Então são muitos os fatores que você, produtor rural, você, profissional do agro, tem que se inteirar e acompanhar diariamente. Diariamente, o mercado muda todo dia, então qualquer mudança lá fora reflete profundamente no nosso cenário aqui dentro. Então, Bolsa de Chicago, câmbio, essa questão da demanda, prêmio, como a gente sempre fala, né, a soja ela se firma por componentes como Chicago, dólar, prêmio, o frete. Então, tudo isso são fatores de formação do preço. E aí, aliado a isso, eu tenho que olhar para a demanda, olhar para a produção e oferta dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, os 3 principais fornecedores a nível global, e com isso eu vou criar a minha equação em relação à projeção de preço deste grão. Isso é um exercício que tem que ser feito de forma diária, porque o mercado muda constantemente, meus amigos. E aí, não menos importante, né, partindo aqui para o nosso finalmente, né, o novo colapso silencioso, mas não é mais tão silencioso, né, no agronegócio, que são as recuperações judiciais, um aumento mais uma vez expressivo aí, né, no nosso último trimestre fechado, né, porque isso tem um atraso muito grande em relação aos números, em relação a esses dados estarem disponibilizados no mercado, que depende também, né, de uma série de mudanças de informações que são colocadas, são disponibilizadas para nós aí no mercado. Então a gente já sabe que logo vamos ter uma leitura desse fechamento do primeiro semestre aí, que com certeza o número, infelizmente, ainda é crescente, né? Estados como Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás lideram essa frente aí dos pedidos de recuperação judicial no nosso país.
Então aqui, pessoal, que eu deixo para vocês, né, alguns conselhos estratégicos, né, e um checklist aí, né, do AgroAdvisor para vocês aí no 2026. A mensagem final é importante, né? Controle os seus custos, estabeleça meta de lucratividade. Então, né, eu controlei meu custo, eu conheço verdadeiramente os meus custos, porque tem ferramentas para isso. Se você não tem, né, um sistema que tem uma planilha que seja, né, para controlar essa informação e ter o seu custo à mão. Quanto me custou um saco de soja, né? Se eu estou vendendo a 115, 120, me custou 80, 90, 100, né? Baseado aí, estabeleça então uma margem, uma meta, né? Eu tenho uma meta de 20, 25, 30% de lucratividade. A gente sempre fala que você tem que operar acima da Selic mais a inflação para que você seja efetivo e que vale a pena colocar o teu dinheiro no negócio. Então, se eu tenho uma Selic de 15, uma projeção de inflação próxima de 5, eu não posso aceitar uma margem menor do que 20% no meu negócio. Essa, basicamente, aí é uma continha básica. Então, trave o seu custo, projete câmbio, tenta entender o que está acontecendo. Principalmente quando a gente fala de soja, fala de commodities que são altamente dependentes do dólar para a formação do preço. E do outro lado, inversamente, para você, produtor, adquirir os insumos, você também depende da dolarização. Então, tem que entender de câmbio. Eu sempre falo isso nas nossas palestras, encontros. Né? O produtor tem que entender um pouco da dinâmica, que não seja muito, mas que conheça minimamente o que está acontecendo com a economia, tanto do Brasil quanto do mundo, o que está acontecendo no cenário, né, olhando para o macro do câmbio, e assim acompanhar as suas commodities em relação à formação do preço. Use a relação de troca, produtor, como uma verdadeira bússola no teu negócio. Então, se eu estou projetando qual a minha relação de troca estimada, qual a minha média de relação estimada de troca de fertilizante por um saco de fertilizante, aí, um saco de soja, né, por uma tonelada de fertilizante, um saco de café por uma tonelada de ureia, por exemplo. É possível hoje ter esse histórico, ter essa projeção de número para tomar essas decisões. Então, seja extremamente disciplinado em relação a esses pontos, né? Entenda, se você não entende, busque ajuda, tenha conselheiros estratégicos aí para te ajudar a tomar essas decisões. Essa semana eu tive um bate-papo com um produtor que a gente está acompanhando e eu achei muito interessante o que ele traz na tua narrativa, né? Que o simples fato de ter alguém para ligar e trocar uma ideia, né? Como diz ele, né? Já tirou ele de muitas enrascadas de tomar decisões erradas. Então, assim, é simples fato de ter alguém para aconselhar, né? Então, o AgroAdvisor é isso, é um profissional que ele está no papel de olhar para o mercado, estudar o mercado e aconselhar o produtor nos seus melhores investimentos. Assim como no mercado hoje existem advisors ali que aconselham os investidores aonde alocar o recurso e aonde obter a rentabilidade, um AgroAdvisor tem dentro da sua essência essa responsabilidade e essa habilidade de entender, de filtrar, de ler o mercado e ajudar o produtor a decidir sobre esses pilares da gestão financeira, da gestão de compra de insumos, da gestão de comercialização e ajudá-lo a ter o melhor resultado na última linha. Então, isso envolve uma série de fatores. Se você quer conhecer e entender um pouco mais sobre isso, deixe nos comentários também, deixe aí qualquer informação que a gente pode ajudar vocês. Então, planeje o seu fluxo de caixa, entenda que um fluxo de caixa realmente vivo e livre é diferente de resultado projetado econômico financeiro. Eu projetar um EBITDA e ter um resultado econômico na planilha é diferente do meu resultado financeiro, do meu fluxo de caixa que está no bolso. Então, aprenda a entender isso e gerir isso de uma forma eficiente. Gestão e disciplina são os novos insumos da rentabilidade. Se você não entende, você não domina isso, talvez esse jogo não seja mais para você. É duro ter que trazer e dizer isso dessa forma, mas se você que está do outro lado não passar a entender com disciplina como funciona a operação de A a Z, do começo ao fim, entender toda a dinâmica de resultado financeiro, nós podemos ter problemas realmente sérios aí pela frente. Então fique extremamente atento a esse ponto importante, meus amigos. Então, rentabilidade é construção, não sorte. Então, o novo agro ele vai ser definido por quem entende de margem e não apenas de produtividade. O agronegócio brasileiro está vivendo uma transição profunda e a era da expansão fácil está dando lugar a um ambiente que exige excelência em gestão, disciplina financeira e visão estratégica. Os vencedores de 2026 e de anos além, pessoal, serão necessariamente os que produzirem, não só produzirem mais em questão de produtividade, mas os que entenderem profundamente suas margens, protegerem seus riscos e tomar as decisões aí baseadas em dados
nas informações que os dados produzem, lógico, e nas estratégias certas. Esse é o meu recado final aí, né, junto com a comunidade de campo estratégico e no meu trabalho de AgroAdvisor pelo Brasil, é o que eu tento levar profundamente aí para os nossos clientes, para as empresas que a gente acompanha e também para os produtores rurais, esse olhar atento em relação aos detalhes, em relação ao resultado final, última linha. Porque uma operação ela não sobrevive sem resultado positivo. Todos os negócios, todas as empresas, elas passam por fases que vão da validação, da sobrevivência, do crescimento, da consolidação. Então, partindo para finalmente aqui, meus amigos, nessas 4 fases, a gente tem aqui, né, validei o negócio, o agro é totalmente validado, sobrevivi, aí vem o desafio, começo a crescer. E aqui você vai ver que no crescimento muitas empresas se perderam, muitos produtores rurais se perderam no crescimento, não consolidaram, deixaram de crescer, voltaram a sobreviver e em alguns casos perdem a validade, onde entra recuperação judicial, onde entra falência. Isso estou falando de pessoa física, pessoa jurídica, não só dos negócios para o produtor rural, mas também para as empresas. A gente está vendo o desafio de revendas, de cooperativas, de várias empresas ligadas ao agro e que às vezes essa questão de falhar aqui na veia do crescimento está fazendo com que essas empresas deem passos para trás, nem para o lado, né? Para trás e em alguns casos deixem de existir. Então, mais uma vez aqui o nosso recado final, estejam extremamente atentos à tua última linha, ao resultado financeiro da operação. Se você gostou desse vídeo, aí mais uma vez, curte, compartilhe com quem precisa receber essa nossa mensagem, se inscreva no nosso canal para não perder esse tipo de assunto e eu te vejo no nosso próximo episódio aí em breve. Grande abraço.